E a gente vai falar a respeito da decisão de Cássio Nunes de derrubar a decisão do plenário do TSE e devolver os mandatos a dois políticos bolsonaristas. O Aidar, você mesmo aqui no texto que a gente troca, nos textos que a gente troca no WhatsApp, sublinhou que outros ministros tomaram decisões semelhantes, derrubando decisões do plenário do TSE. Por que essa chamou tanta atenção? O que ela tem de diferente das outras? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Pois é, Megali, você sabe que eu estava em um congresso de direito eleitoral em Curitiba quando saiu essa decisão, e aí, no congresso de direito eleitoral, você imagina, né? Todo mundo começou a comentar dessa decisão, e na hora eu falei, escuta, mas derrubar com uma decisão monocrática, individual, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, do plenário, o advogado que estava ao meu lado começou a elencar várias decisões de outros ministros, também liminares, provisórias, também individuais, que derrubaram decisões do plenário do TSE. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, o próprio ministro Alexandre de Moraes, todos eles de 2017 até 2020 têm decisões individuais. Então, assim, eles não podem nem achar ruim da decisão do Cássio, ao menos em tese. O problema é que essa decisão, especificamente, derruba uma decisão do TSE que é emblemática. Por que é emblemática? Porque foi a primeira decisão que cassou um mandato por conta de fake news, tentando desestabilizar o processo eleitoral brasileiro. Essa é a questão. É mais do que o fato de uma decisão individual cassar uma decisão do plenário do TSE. Isso não é novidade, isso já foi feito. O problema é a decisão, o conteúdo da decisão. O Fernando Francischini, ele foi cassado em outubro do ano passado. Megali, Sheila, Carla, a gente vai lembrar porque poucos minutos antes, parece que 22 minutos antes, de fecharem as urnas em 2018, ele espalhou um vídeo pela internet dizendo, com uma notícia falsa de que havia fraude em urna eletrônica e etc. O plenário do TSE enquadrou isso no artigo 22 da Lei das Inelegibilidades. O que diz esse artigo 22? Uso indevido de meios de comunicação e abuso do poder político. E um dos pontos da decisão do Cássio também pega nisso, que ele diz, a internet não pode ser equiparada a meio de comunicação. Aí a gente pergunta, o que é a internet então? Onde entra? O fato é que a Justiça Eleitoral vai enquadrar sim a internet como meio de comunicação. Porque também, se a internet não é meio de comunicação, é o quê? Meio de locomoção? Meio de locomoção não é. O que é a internet? Até agora se entendia que esse abuso, esse uso indevido dos meios de comunicação se dava em jornal, em rádio e TV. E o TSE, eu acho, ao menos no entendimento majoritário, está estendendo isso para a internet. Então, o que diferencia esta decisão do Cássio de outras que foram tomadas ao longo da história é justamente o tema. O Supremo e o TSE estão jogando quase em uníssono para tentar combater essa tentativa de desestabilizar o processo eleitoral brasileiro. Quase em uníssono, porque o Cássio Conká, o nosso querido ministro Nunes Marques, resolveu jogar contra o próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, em resumo, Megali, o que diferencia é isso. É, de fato, o conteúdo da decisão, o tema que ela trata e esse momento de questionamento da Justiça Eleitoral. Ô, Aidário, tem algumas dúvidas, né? Então, a partir de agora, próximos passos. A gente está falando aqui de uma votação já marcada para amanhã, terça-feira, né? Plenário virtual, para definição em plenário. E a depender do que acontece a partir daí, pode mudar ou não de novo a condição desses dois deputados, do Francischini principalmente. Ele, em algum momento, esse processo volta para o TSE ou não? Supremo decide, está decidido, se decidir em plenário, fica assim decidido. E se o deputado quiser se eleger novamente, aí volta para o TSE e aí sim o TSE decide se ele pode concorrer ou não? Sheila, o Supremo vai decidir amanhã, no plenário virtual. O julgamento começa à meia-noite da terça-feira e termina às 23h59. Em um dia, o Supremo vai decidir se derruba ou não a liminar do ministro Cássio. É uma decisão do plenário. O que pode acontecer, Sheila, e tem gente achando que isso pode acontecer, é o ministro Nunes Marques, para tentar adiar mais essa decisão ainda, pedir destaque.
A gente vai lembrar que no processo da revisão da vida toda do INSS, como o pessoal costuma apelidar aquele processo de revisão dos benefícios da aposentadoria, ele pediu destaque quando o processo já estava praticamente decidido e obrigou o processo a ser decidido no plenário físico, porque nessa votação virtual, quando alguém pede destaque, leva o processo para o plenário físico. Então ainda pode ser adiado. Se ele pedir destaque, tem que parar. Só que aí é o seguinte, vai haver o mesmo esforço do Supremo Tribunal Federal para levar logo para o plenário físico e julgar isso com a maior urgência possível. Se o plenário do Supremo decidir, seja no plenário virtual, seja no plenário físico, a depender do que acontecer, que a decisão do TSE é válida, quando o mandato é cassado, a pessoa fica inelegível por 8 anos. Então ele pode até pedir o registro de candidatura no TSE, mas não vai levar, vai ser rejeitado de plano. Então, a possibilidade de candidatura e de ele voltar ao mandato, quer dizer, de ele voltar não, né? Ele está voltando hoje, como a gente já noticiou, mas dele sair de novo desse mandato e aí se candidatar, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Não cabe mais análise ao TSE depois dessa decisão do Supremo, salvo aquela análise formal, porque é uma consequência imediata da cassação do mandato, a inelegibilidade por 8 anos. O Aidar, eu queria que você tentasse explicar para o nosso ouvinte, quando a gente fala, bom, agora acabou a festa, fake news vai gerar cassação de chapa assim, essa eleição vai ser mais limpa. O que significa exatamente fake news? Porque a eleição, a campanha eleitoral, é uma campanha de marketing. Né? São usadas alegorias, metáforas, que podem eventualmente ser lidas como fake news. Por exemplo, quando um candidato diz, eu vou acabar com o teto de gastos. Ele não vai. Ele só vai fazer isso com o Congresso. Nenhum candidato consegue fazer. Eu vou privatizar. Mesma coisa. Então, isso pode ser lido como fake news. Aquela campanha contra a Marina Silva. Marina Silva vai tirar o prato de comida do brasileiro. Isso pode ser percebido como fake news? O que exatamente vai poder gerar a cassação de uma chapa? Olha, Megali, essa pergunta é ótima, exatamente porque ela não tem resposta fácil. É muito difícil você conseguir classificar fake news. Para o ponto eleitoral, vamos lá. Fernando Francischini não foi cassado porque mentiu. Foi cassado porque os ministros entenderam que ele tentou desestabilizar o processo eleitoral brasileiro, enquadraram isso na lei das inelegibilidades, que fala de uso indevido dos meios de comunicação e abuso de poder político, abuso de poder de autoridade. Porque, agora, qualquer coisa pode se encaixar nisso, se você quiser. É uma das críticas que se fazem às decisões do ministro Alexandre de Moraes no processo, no inquérito que a gente convencionou de chamar de inquérito das fake news, mas que investiga algo maior, eu insisto, eu gosto de lembrar disso, investiga se existe uma milícia financiada para tentar desestabilizar a democracia no Brasil, investiga algo mais grave do que fake news, mas uma das críticas que se faz é que não existe essa classificação de fake news. Qualquer mentira é fake news, qualquer informação errada é fake news. Então, assim, eu não tenho uma resposta para te dar, na verdade, Megali, não tenho uma resposta para te dar, porque isso é muito complexo, isso é muito subjetivo, e as decisões do TSE e do Supremo nessa seara acabam ficando muito suscetíveis a ataques exatamente por conta disso. Então, se outra pessoa resolver divulgar uma mentira, mas que não seja uma mentira que coloque em risco o processo eleitoral brasileiro, mas que seja, assim, uma mentira, uma notícia fraudulenta, também não pode ser enquadrado em uso indevido dos meios de comunicação. Então, o uso indevido dos meios de comunicação da internet é só quando ataca o processo eleitoral. Essas são respostas que a gente só vai ver por meio das decisões judiciais que vão começar a acontecer daqui para frente até o final da campanha eleitoral. Como não existe um critério objetivo para classificar fake news, isso fica meio ao sabor dos ventos. E essa é uma crítica que se faz às decisões do Supremo e do TSE quando eles tentam enquadrar quem espalha, quem difunde fake news. Mas nem só pelas denúncias, né, e pelas investigações, pelas decisões do Supremo é que a gente vai ter esse parâmetro definido. Agora, esse não é um bom começo, né? As fake news, o combate às fake news vai permear a campanha eleitoral, ótimo. Só que a gente não sabe definir o que é fake news. Isso não é um bom começo, não é um bom lugar para se estar do ponto de vista jurídico.